Boa noite, pessoal. Aqui é o Israel Luz e a gente está começando mais um Brasil em Foco, o programa do ILAESE, que é todas as segundas-feiras à noite, a partir das 19 horas. Nesse nosso encontro aqui do início da semana, você já sabe, a gente traz pesquisadores e pesquisadoras do ILAESE para tratar de temas de interesse da classe trabalhadora do nosso país. E no dia de hoje, a gente vai contar aqui com a presença da Ana Paula Santana, que é da coordenação do ILAESE, para falar para a gente de um tema sobre o qual o nosso instituto se debruça com uma atenção muito especial e há bastante tempo já, que é em relação à questão da realidade dos trabalhadores operários da indústria metalúrgica. Especificamente hoje, a gente vai conversar um pouco sobre um estudo de campanha salarial e tratar da questão da produtividade e da exploração no setor metalúrgico brasileiro, tomando como exemplo o caso que a Ana Paula estudou e vai contar aqui para nós. Tudo bem, Ana, com você? Tudo bem. Boa noite para todos que estão nos assistindo, para aqueles que vão nos ver depois. Novamente, é uma satisfação estar aqui, Israel, apresentando este estudo que eu acho que ele traz várias coisas para a gente discutir, do ponto de vista do que tem se tornado o Brasil, o problema da industrialização e desindustrialização, da presença das multinacionais. Enfim, nós vamos ter condição aqui, a partir desse estudo realizado para uma campanha salarial, de perceber vários aspectos necessários para analisar a realidade do nosso país hoje. Isso aí, Ana. E, gente, é importante vocês saberem que esse estudo que a Ana vai apresentar hoje, ele é uma das coisas que o ILAES realiza dentro de uma assessoria de campanhas salariais. Não só para a categoria da qual ela vai falar hoje, mas para outras categorias também. O nosso instituto, como vocês vão ver aí na tela, ele oferece uma série de serviços de suporte para esses momentos que a gente sabe que são momentos bastante, às vezes, dramáticos, né, da vida dos sindicatos. Então, a gente, além dos estudos propriamente que sustentam as propostas dos trabalhadores, a gente pode participar de reuniões, a gente prepara boletins, a gente faz a preparação prévia das negociações, há toda uma técnica para isso. O ILAES, inclusive, tem um curso específico para isso, um curso de negociação coletiva, já que é necessário se preparar bem antes de encarar os representantes da burguesia. A gente apresenta os estudos também, realiza palestras sobre a conjuntura econômica, sobre a situação específica do setor, enfim, há uma série de meios, como vocês estão vendo aí, que o nosso instituto prepara de maneira muito cuidadosa para fortalecer e para embasar esse momento da negociação coletiva. Quem tiver interesse, você que é de uma diretoria sindical, você que é de um movimento e está nos assistindo agora, pode nos procurar, porque a gente tem uma larga experiência já nesse tipo de atividade e uma série de produções já feitas nesse sentido, né? Inclusive disso que a Ana vai falar um pouco hoje e vai mostrar para vocês o grau de profundidade e preparação que a gente utiliza para dar esse embasamento. Não é isso, Ana? Então, dentro desse tema aí, o que você pode nos contar, Ana, especificamente sobre a campanha salarial que você está participando nesse momento, né? Representando o ILAES. É isso. Chegou mais um segundo semestre, momento de campanhas salariais importantes. Agora nós vamos vivenciar uma luta importante do setor metalúrgico em todo o país, bancários também, né, vão estar em negociação e com reivindicações históricas importantes, tratando das suas perdas salariais. Agora também nesse segundo semestre, a categoria petroleira entra em negociações, né, inclusive negociando o seu plano de cargos. Enfim, segundo semestre promete várias lutas, né, um momento de debates importantes de categorias de peso no nosso país. E aqui hoje nós vamos apresentar uma análise do setor metalúrgico no país, né, no Brasil,
e aí dando ênfase a uma região importante que tem uma presença forte da indústria metalúrgica, que é a região de São José dos Campos e região. O que vocês vão ver é uma análise que ela vai fazer, que ela vai se dedicar a uma análise nacional, principalmente. Então, todos os setores foram analisados nacionalmente e no estudo completo, que depois vai estar no site, ali a gente vai trazer alguns exemplos, né, de algumas empresas específicas. Aqui eu vou me deter principalmente ao que é a análise nacional do setor metalúrgico. Todos os dados apresentados, eles vão ser dados os últimos disponíveis da RAIS, do CAGED, os relatórios econômicos das empresas, né, e também os anuários de setores. Então, a gente segue aí a mesma lógica das últimas apresentações. Eu vou começar já apontando algumas das questões gerais de percepção nesse estudo. Uma primeira questão que vocês vão observar ao longo da apresentação: como que os capitalistas, os empresários ganharam ao longo da pandemia. Agora que passou um ano, né? Agora que nós já estamos aí no ano de 2023, o ano de 2022 foi aquele período pós-pandemia, nós vamos perceber a crueldade da indústria brasileira sobre os trabalhadores. E daí, como que isso vai se manifestar também nos lucros. Por quê? O Brasil, diferente de outros países, não teve aquelas paradas, né? As paradas foram pontuais em alguns setores, por exemplo, no setor automobilístico, principalmente por falta de semicondutores. Em outros lugares, algumas categorias impuseram greves sanitárias, que aí teve algumas paradas, mas, de forma geral, a indústria no Brasil continuou funcionando no período da pandemia, né? Inclusive, o próprio Estado contribuiu trazendo a setores da indústria como se fossem setores de serviços essenciais, né? Então, o que nós vamos ver aqui, enquanto a nossa classe se amontoava no transporte público dentro das fábricas, enquanto a nossa classe estava ali morrendo, né? E foi isso que a gente viu na pandemia, os empresários estavam rachando de ganhar dinheiro. Então, é essa situação que nós vamos ver aí em todos os setores que nós vamos analisar, né? Como que nos anos de 2020, 21 e 22 foram anos de ouro para os empresários brasileiros. Nas mesas de negociações, a gente vê choradeira, né? Que é sempre aquela choradeira de que, vamos esperar, não é a hora, né? Eu acompanhei aí nesse período, acompanho mesas de negociação há um período grande, e nos últimos anos foi, vamos esperar a pandemia, vamos esperar o efeito da pandemia, agora vamos esperar a eleição, vamos esperar mais um pouco porque vem um novo governo. Esse ano eu estou mesmo curiosa para ver o que vão falar, porque daí a pouco já começam, né? Uma nova história dizendo que estão no prejuízo, e nós vamos mostrar que muito pelo contrário, isso não existe. Outro aspecto que também é importante de se perceber aqui é como que o Brasil, como que a queda na indústria, ela tem se manifestado, e aqui nesses setores analisados isso também vai ser bastante presente. A diminuição do emprego, a diminuição da remuneração e o aumento das importações, né? Então, o Brasil, de fato, aqui nós vamos ver como ele tem se tornado esse mero montador de produtos sem uma produção de alta complexidade. Enfim, ao longo aqui do estudo eu vou apontando, essas seriam as questões centrais que eu gostaria que todos vocês prestassem atenção quando eu for passando aqui por todos os setores da indústria. Então, é isso. Eu começo aqui apresentando, então, algo que para toda a campanha salarial, né, e algo que inclusive é importante para os sindicatos, que é uma análise da base. Aqui eu trago um exemplo da análise da base metalúrgica de São José dos Campos. Então, aqui está em série histórica do ano de 2019 até o ano de até o último mês, né, que a gente tinha dados disponíveis, março de 2024, mostrando em cada subsetor
qual que é a quantidade de trabalhadores e a variação desses trabalhadores do período de 2024 a 2019 e do último ano, 23 para 22. Algo importante de se notar é o pouco ou quase nenhum aumento do número de trabalhadores no último ano. Né? Então, a gente tem aqui do ano de 2023 para esse momento agora de 2024, um aumento de menos de 200 trabalhadores, então é um número muito pequeno, né? E no último período de 2024, de 2019 para 2024, é um aumento de menos de 3% de trabalhadores. Toda essa propaganda de que o emprego está estável, né, que está aumentando o emprego, a gente vê em uma categoria importante, de uma região importante, que isso não é verdade. Né? Esse crescimento do emprego, ele, em vários lugares, está concentrado em setor de serviço e comércio, e algo que tem sido muito dito é a informalidade. Né? Então, não há emprego, não há aumento de emprego de qualidade nesse último período, e aqui a gente pode ver pela composição da base metalúrgica aqui dessa região. Adiante, a gente pode ver, e aí nós vamos analisar o percentual de mulheres nessa categoria. A indústria, no geral, ela tem aumentado o número de mulheres. Então, aqui a gente vai ver que essa categoria tinha no ano de 2019 quase um pouco mais de 14% de mulheres, e agora, nos últimos meses agora do ano de 2024, vai chegar a quase 19%. Então, há um aumento do número de mulheres, contudo, esse aumento vem acompanhado de um rebaixamento de salário, tanto das mulheres, né? Então, as mulheres, em média, nessa categoria, ela tem salários 40% menores do que os salários dos homens, né? Então, os homens vão sempre ganhar mais, independente das funções que exercem, né? E, da mesma forma, as mulheres, além de ganhar menos, também vão ter piores condições de trabalho, né? Além dos assédios dentro das empresas, enfim, né? Temas que a gente já trouxe aqui algumas vezes. Adiante, vendo a rotatividade da categoria, o que nós vamos perceber, isso acontece todos os anos, na análise que é feita todos os anos. 25% da categoria no último período foi admitida e desligada. Então, no ano de 2023, aqui, a gente tem 8.633 trabalhadores que foram admitidos e quase o mesmo número que foi desligado. Então, foram desligados 8.283 trabalhadores. Isto é uma grande estratégia da patronal, e é a principal delas, para poder baixar a remuneração. Veja aqui que no ano de 2006, no início, né, dos anos 2000, essa categoria tinha uma média salarial de quase 10 salários mínimos. Agora, isso cai pela metade. E como que isso é feito? Demitindo aquelas pessoas que têm salários mais novos, mais altos, e contratando novos trabalhadores que vão ter salários mais baixos. Né? E aí chegando a uma média de 2 salários mínimos em setores que são importantes da indústria. Aqui ainda a gente mantém-se, né, uma média um pouco mais elevada de 5 salários mínimos, principalmente pela presença de empresas importantes na categoria, como as empresas do setor aeronáutico, principalmente a Embraer, e outras que têm algumas pessoas com remuneração um pouco mais elevada. Mas, no geral, todos os trabalhadores que entram agora na indústria metalúrgica estão entrando aí com uma média salarial de 2 salários mínimos, R$3.000. Então, depois dessa passada pela categoria, né, depois de perceber aí, de analisar a composição, os principais aspectos da categoria, nós passamos a analisar os setores. O primeiro setor aqui que nós vamos analisar é o setor automobilístico, né, e aqui é o setor automobilístico no Brasil.
O que vamos perceber de produção de automóveis no Brasil nesse período de 2016 a 2023? O Brasil vinha num crescente de produção de automóveis, né? No ano de 2020, há uma queda importante, e essa queda tem a ver com a pandemia e principalmente com a falta de semicondutores. A indústria automobilística no Brasil, ela parou por alguns meses porque não vinha semicondutores da China. E desde então a produção teve essa queda e nos anos seguintes ela foi se recuperando, contudo ela não volta lá no patamar que tinha no ano de 2019. E por que não volta? Principalmente por causa da presença das multinacionais, né? Então, nesse último período, a gente tem um aumento de importações, então, vários veículos, né, vão chegar no Brasil já prontos para serem comercializados e a produção nacional cai. Associado a isso, também nós temos a queda do poder de compra da população brasileira. Se a população brasileira não tem como consumir, a produção não vai ter para onde ser escoada, né? Então, é isso que está acontecendo no setor automobilístico. A gente pode dizer que nos últimos 3 anos é um setor que está estagnado. Contudo, a Anfávia, ela fala em uma recuperação e em um aumento de produção nos últimos períodos, nos próximos anos. Passando adiante, a gente vai entender por que a Anfávia fala de um aumento de produção. É porque, nesse período, nós vamos ver a instalação, né? Então, agora, a partir do segundo semestre mesmo de 2024, vão se instalar algumas marcas chinesas no Brasil, né? Então, plantas já estão sendo organizadas para já começar a produção, a BYD, a GWM e a Kao Shell. Então, isso vai fazer aumentar a produção de automóveis no Brasil e vai fazer com que a China se torne aí a única, as marcas chinesas vão ser a única produtoras de veículos elétricos e híbridos no Brasil. No ano passado, foram importados para o Brasil mais de 350 mil veículos, né? Então, é isso. Novas marcas chinesas se instalam, as importações que já existiam, elas vão passar a crescer e o Brasil ele passa a ser somente aquela plataforma de montagem, né? E não, de fato, de uma produção nacional. Algo importante aqui também no setor automobilístico é a queda no número de emprego. No final do ano de 2023, o setor tem o menor número de trabalhadores desde o ano de 2003. Então, em 20 anos, é o menor número. Ao final de 2023, o setor ele vai ter 98,9 mil trabalhadores. E agora, em 2024, aqui a gente pode ver dessa linha vermelha, começa a aumentar, aumenta aí em 3 mil trabalhadores a quantidade no setor, e isso se deve também principalmente a essa instalação das empresas chinesas no Brasil. Passando aqui para analisar uma empresa importante, né, que tem uma presença importante aqui também nessa região de São Paulo, a General Motors. A General Motors ela vai seguir uma estratégia importante para que ela mundialmente aumente as suas receitas, que vai ser diminuir o número de trabalhadores. Então, no primeiro gráfico aqui, nós vamos ver que do ano de 2022 para 2023, diminui 4 mil trabalhadores na GM mundialmente. Contudo, a receita anual produzida por trabalhador, né, que é o quanto cada trabalhador produziu, ela vai aumentar, né? Então, aqui nas linhas vermelhas, nós vamos ver, enquanto diminui o número de trabalhadores, aumenta a riqueza produzida por trabalhador, sendo que no ano de 2023, nós vamos ter mais de $1 milhão produzidos por trabalhador na General Motors. É uma produtividade altíssima
não só nesse exemplo que nós estamos trazendo da General Motors, mas em todo o setor automobilístico. Passando adiante para o setor aeroespacial, né, que é também, aqui nós vamos analisar em primeiro lugar a Embraer, que é aquela que dá aí todas as coordenadas para o setor. A Embraer também, pós-pandemia, né, ela vai ter uma queda no período da pandemia, principalmente porque nesse período, de fato, o setor aeroespacial ele ficou sem produzir por um tempo, principalmente por causa da comercialização. Foi um período em que as viagens e os deslocamentos eles foram interrompidos, né? Isso fez com que no ano de 2020 tivesse uma leve queda na receita. Contudo, do ano de 2020 em diante, a gente vê um aumento grande de receita. Aqui na Embraer, o ano de 2023 vai ter uma receita líquida de 26 bilhões. Esse valor ele percentualmente muito o maior, né, de toda a série histórica da década, né, a maior receita da década. No primeiro trimestre de 2024, essa receita ela vai crescer 19% em relação ao ano anterior, e agora a gente já, inclusive, foi divulgado as encomendas que a Embraer já recebe, já passou a receber agora no início deste ano. Então, se no ano de 2020 a Embraer entregou, se 2022 a Embraer entregou 160 aeronaves, agora, para o ano de 2024, a perspectiva é mais de 200 aeronaves. Então, vários contratos aí milionários já estão sendo fechados, e algo importante que eu vou mostrar aqui no gráfico adiante. Como que a Embraer também faz o mecanismo de diminuir o número de trabalhadores, trabalhar com a rotatividade para poder diminuir a remuneração. No período da pandemia, a empresa demitiu 3.000 trabalhadores e depois foi contratando aos poucos outros trabalhadores, muitas vezes até os mesmos trabalhadores, com uma remuneração muito abaixo, né? Com uma remuneração 50%, às vezes até 60% menor do que os trabalhadores anteriormente tinham. Né? Nesse último período, a empresa tem novos projetos, inclusive com o projeto de carro voador e produção de outras aeronaves, contratos já fechados, que fez com que no ano de 2023 aumentasse o número de trabalhadores. Contudo, nós vamos ver aqui no gráfico ao lado da exploração do trabalho. Na Embraer, em 2 horas e 48 minutos, o que são os custos do trabalho, né, o que os trabalhadores recebem, eles fazem. As outras 5 horas e 11 minutos, isso no ano de 2023, foram apropriadas pelos acionistas da Embraer. Né? Então, além dessa exploração desmedida, é uma empresa também que vem acumulando retirada de direitos, porque a empresa não tem convenção, então são 10 anos já sem convenção coletiva, né, sem todos os reajustes feitos na última década foram apenas reposição da inflação, sem aumento real. Né? Então, aqui também é uma campanha salarial, né? Essa empresa promete ter uma campanha salarial importante, porque os trabalhadores vão cobrar todas essas perdas salariais do período. Passando adiante, um exemplo importante também no setor aeroespacial é a multinacional francesa Latécoère. Aqui nós vamos ver como que ela vai aumentar o número de trabalhadores e gastar menos com a remuneração desses mesmos trabalhadores. Se no ano de 2018 a Latécoère tinha 5.200 trabalhadores e gastava 203, 204 milhões de euros com esses trabalhadores, no ano de 2023 diminui a remuneração diminui, né, o gasto com o pessoal em 8,32% e aumenta o pessoal, aumenta para quase 6.000 trabalhadores.
Isso a Latecoère conseguiu principalmente transferindo a sua força de trabalho, que estava concentrada na Europa, para as plantas que agora estão nos países subdesenvolvidos, que são México, Marrocos, outros países da Ásia, e faz com que a remuneração que nos países europeus era mais alta, que ela agora pague salários menores nos países subdesenvolvidos, né, nos países que são dominados. A indústria de autopeças, passando aí adiante, ela também foi algo que é surpreendente, como que aumenta, depois da pandemia, como que ela aumenta o faturamento. No ano de 2020, o faturamento da indústria de autopeças foi 152 bilhões. No ano de 2023, esse faturamento cresce para 240 bilhões. É um crescimento de 58%. E aqui, né, principalmente que a gente tem ali aquela estagnação na indústria automobilística, a indústria de autopeças, ela vai fazer um movimento inverso e ela vai dar saltos, né, porque não é um crescimento, são saltos mesmo no faturamento, principalmente porque ela vai fornecer peças de reposição. Então, ela diminui as peças que eram para as montadoras, diminui esse fornecimento, mas aumenta peças de reposição. Isso a gente pode ver bem como que nesse último período, os trabalhadores brasileiros, ao invés de ter comprado novos carros, têm feito principalmente a manutenção, e aí aumenta o faturamento nessas peças de manutenção. Algo importante de se destacar é que os produtos importados nesse segmento, 16% vai vir da China. Né? Algo também que eu quero mostrar aqui ao longo da apresentação é essa presença dos produtos da China no Brasil. Como que a China tem expandido o mercado no Brasil e, inclusive, sido aí um país que tem disputado mercados em vários segmentos. Então, aí está a indústria de autopeças. Em seguida, nós vamos ver a produtividade do setor. Em 2023, cada trabalhador da indústria de autopeças produziu R$ 844 mil. Essa é uma produtividade 40% maior do que a registrada no ano de 2019. Então, veja só, se ao mesmo tempo cresce o faturamento das empresas, cresce a exploração dos trabalhadores, porque a produtividade, ela é essa correlação entre o lucro bruto das empresas e a massa salarial. Então, vai expressar o quanto que cada trabalhador, né, nos seus locais de trabalho, tem produzido e entregue aos grandes bilionários, aos patrões, aos grandes empresários. Nesse caso aqui, na indústria de autopeças, no ano de 2023, foram R$ 840 mil que cada trabalhador da indústria de autopeças entregou para aqueles que são apenas parasitas, né? Que muitas vezes nem conhecem o interior das fábricas, não sabem o que é produzido, somente se apropriam do valor e da riqueza que é produzido pelos milhares de trabalhadores brasileiros. O setor eletroeletrônico também vai ser a mesma curva. Né? Veja aí nesse primeiro gráfico que o faturamento do setor eletroeletrônico, do ano de 2019 para 2023, ele vai crescer 47%. No ano de 2019, o faturamento foi 153 bilhões e no ano de 2023, 204 bilhões. A indústria eletroeletrônica também, no período da pandemia, ela salta o faturamento. Né? Então, a gente vê aí essa lista, essa curva do gráfico de 2020 até 2022, que são principalmente fruto das demandas que vieram fruto da própria pandemia. Né? Então, o trabalho home office exigiu uma certa estruturação com produtos eletrônicos, e agora, no ano de 2023, a gente vê que
diminui no faturamento, então ele cai de 2018 para 218 bilhões para 204 bilhões, mas essa diminuição do faturamento, ela não pode ser considerado algo que seja importante, porque mesmo diminuindo comparativamente ao ano anterior, no ano de 2023, a indústria eletroeletrônica ela tem o maior faturamento da década. Ela permanece ainda com um faturamento elevado se comparado aos últimos anos, aos últimos 10 anos. Assim, também vai ser a produtividade, que ela do ano de 2019 para o ano de 2023, ela cresce, né? Então, ela sai aí do ano de 2019 para 652 mil reais produzido por trabalhador e vai para o ano de 2023 com 770 mil reais produzido por trabalhador, sendo aí o seu pico no ano de 2022, que era ainda o ano que, para os trabalhadores, estavam se ali ajustando os cacos durante a pandemia. Porque nesse período, para os trabalhadores brasileiros, o que a gente pôde assistir é uma piora nas condições de vida, né? Então, uma piora na legislação trabalhista, piora na remuneração, na informalidade, enquanto os patrões estão comemorando o faturamento ano após ano, né? Inclusive, numa apresentação que eu fiz agora, eu mostrei algumas fotos aí deles comemorando mesmo os setores, como que os patrões estão comemorando, brindando essa alta de faturamento que aconteceu no período pandêmico. Algo importante aqui de se notar também é a presença dos produtos da China no Brasil. Na última década, os produtos importados da China cresceram 67% no Brasil, então a China ela vai ocupar a primeira posição como exportadora de produtos eletroeletrônicos no Brasil, né? Então, assim, isso também é algo que vai mostrar um definhamento da indústria brasileira, ao passo que as empresas chinesas e os produtos chineses também vão ocupando espaço no país. Adiante, eu vou trazer aí o setor de máquinas e equipamentos, que é um setor beneficiado pela política de reprimarização no Brasil. Neste setor está principalmente a produção de máquinas agrícolas, que ganha também um destaque por causa do agronegócio, por causa do avanço do agronegócio no país. Então, este é um setor que vai ter o mais alto faturamento, né? Então, a receita desse setor cresce 125% do ano de 2019 para 2023 e a produtividade cresce 97%. Então, se lá no ano de 2019 a receita do setor de máquinas e equipamentos era 86 bilhões, no ano de 2022 foi para 245 bilhões, quase triplica essa receita, né? Então, olha, veja a escadinha do período da pandemia, né? Você tem crescimentos do ano de 2019 para 20, para 21, 22 e 2023, ele cai, porém não se compara ao que foi na última década. Né? Então, inclusive, nessa campanha salarial, nós não consideramos esse ano de 2023 como uma queda nos setores, porque se a gente vai fazer uma análise do contexto e uma análise a longo prazo, o que tem acontecido é que os empresários brasileiros não têm mantido o mesmo patamar durante o período da pandemia. Isso por várias razões. Né? Não tem se mantido o mesmo patamar, mas tem ficado em patamares superiores ao de toda a última década e, em especial, no período dos últimos 4 anos, que foi o período pandêmico, o momento em que a classe trabalhadora mais sofreu no nosso país. Aqui também a gente vai ver um salto enorme na produtividade. Do ano de 2019 para o ano de 2022, a produtividade também ela vai dobrar
e aqui no ano de 2023 a gente vai ter uma produtividade. Cada trabalhador no setor de máquinas e equipamentos produziu R$ 550 mil, né? Dinheiro que vai ser embolsado pelos patrões, né? Para que eles sigam aí lucrando, para que eles sigam aumentando as suas fortunas, enquanto a classe trabalhadora precisa viver com R$ 2.500, R$ 3.000, enquanto uma cesta básica, né? Aqui no estado de São Paulo, a cesta básica é mais de R$ 800. No Vale do Paraíba, a cesta básica ela é ainda maior, né? As últimas pesquisas vão mostrar a cesta básica aí na casa dos R$ 2.000. Enquanto isso, os empresários comemoram com os seus faturamentos bilionários. Passando adiante, o setor metalúrgico, o setor siderúrgico, eu vou falar pouco dele aqui, porque o programa anterior, o Gustavo fez toda uma apresentação do setor, e aqui eu só recortei esse faturamento do setor. Se no ano de 2019 o faturamento foi de 98 bilhões, esse faturamento dobra no ano de 2021 e 2022. Né? Ele mais que dobra. Algo importante aqui, né, já que eu estou falando da presença chinesa aí nos vários setores, é a produção de aço na China. Porque nesse período em que o setor siderúrgico no Brasil ele tem saltos, isso foi devido a uma política de Covid-0 na China, que interrompeu a produção de aço, e, claro, isso beneficiou os empresários brasileiros. Né? A produção de aço na China ela é superior, muito superior que o Brasil. A China é a primeira produtora e o Brasil, a nona, está no 9º lugar de produção de aço no mundo. Porém, a produção na China, em apenas 11 dias de trabalho, né, de produção do aço chinês, isso equivale a 1 ano de trabalho de produção no Brasil. Então, é superior a capacidade de produção na China, e isso foi um dos resultados que fez aumentar o faturamento do setor siderúrgico nesse período de pandemia. Daí, é um setor que cresceu muito os dividendos do período, né? No ano de 2022, por exemplo, os acionistas aqui das principais empresas, nós mostramos o caso da Gerdau, tiveram 6 bilhões de reais em dividendos, então é o maior dividendo de toda a história. No ano de 2023, esse dividendo cai aí para 2 bilhões de reais, e mesmo assim é um número recorde na década para estes acionistas. Né? Por fim, eu vou mostrar aqui como que dessa empresa, né, da Gerdau, que também tem uma sede aqui, tem um setor produtivo aqui em São José dos Campos, como que na Gerdau também houve um aumento substancial de receita do ano de 2019 para o ano de 2023. Essa receita ela dobra, ela sai lá de 39 bilhões no ano de 2019 e ela vai para 82 bilhões no ano de 2022, e no ano de 2023 começa a ter aí uma certa normalidade na receita, porém não se compara a toda a década, né? Mesmo no ano de 2023, que há uma queda em relação ao ano de 2022, ainda a receita da Gerdau é muito grande, e aí eu vou mostrar do lado como que a taxa de lucro da empresa, como que ela salta no período da pandemia. Então, no ano de 2021, a taxa de lucro da Gerdau ela vai para 30%. É a maior taxa de lucro do último período, de toda a década, e mesmo no ano de 2023, que tem uma queda, ainda é o maior percentual, se a gente tira como exceção o ano de 2021 e 2022, de toda a década. Para terminar, uma das empresas que aqui também nós já fizemos um programa, né, e que a gente fala muito, é a Vibraz, ela também
também é uma empresa que está aqui presente, né, da indústria metalúrgica, que está aqui presente nessa região de São José dos Campos. A Vibras, aqui eu só quis trazer, né, como a gente fez toda uma análise da Vibras em alguns programas anteriores, eu quis trazer como que a empresa manteve-se a estratégia de manter o seu patrimônio líquido no período da pandemia. Então, ela, no período, na verdade, de recuperação judicial, né, ela entra em recuperação judicial no período da pandemia, no ano de 2022, e nesse período em que os trabalhadores estão sem salário, né, não é repetitivo dizer que os trabalhadores da Vibras estão agora 15 meses sem salários, né? Vários já perderam as suas casas, né? Já perderam ali todos os bens construídos ao longo de anos de trabalho. A Vibras manteve o seu patrimônio. Enquanto os trabalhadores que ficaram sem salários, né, que ainda estão sem perspectiva, a Vibras manteve o seu patrimônio. E por que ela manteve? Para que a empresa tivesse em boas condições de mercado, para que fosse, agora está se concretizando, a venda dela para o capital estrangeiro. Né? Então, há aí ainda acertos para ser feitos. Então, há empresas, tem uma empresa australiana, uma empresa chinesa, mas, enfim, agora já é fato que a Vibras mantém o seu patrimônio para manter o seu valor de mercado, para ser comercializada, para ser entregue ao capital estrangeiro. Né? Então, é uma importante empresa da indústria de defesa que o Brasil vai perder toda a tecnologia, todo o desenvolvimento por esses milhares de trabalhadores ao longo de 60 anos para entregar para países estrangeiros, que ainda não sabemos qual vai ser, mas tudo caminha para isso. Então, é isso, Israel. Eu trouxe aqui, então, o que são, né, o que é essa análise dos principais setores. Então, foram analisados aí 8 setores da indústria metalúrgica. É bastante importante a gente novamente reafirmar o quanto que, nesse momento, os trabalhadores brasileiros precisam tomar para si a luta para poder retomar direitos, para poder ter ganhos reais de salários, né, e para cobrar toda essa produtividade que foi, ao longo desses anos todos e do período pandêmico, foi só aumentando, né? Então, é isso, como eu disse no início, o segundo semestre promete importantes lutas e dizer para os trabalhadores o quanto que eles têm produzido e mostrar esses valores é algo que contribui e auxilia na mobilização desses trabalhadores e no confronto com a patronal também nas mesas de negociação. É isso. Obrigada aí pela atenção. Ana, obrigado pela exposição. Tenho certeza que quem está nos assistindo e assistiu na semana passada, com certeza está fazendo conexões aí com os temas, né? Vários dos temas que você trouxe agora de maneira atualizada para nós, eles acabam voltando aqui nas nossas lives, né? Porque são parte das colunas mestras aí das análises nossas do Ilaese, que você expressou tão bem aí nesse caso específico. Agora, esse estudo que resultou nesses dados que você trouxe, né, ele está sendo preparado para fundamentar uma campanha salarial. E imagino que quem está nos assistindo e já participou diretamente de uma mesa de negociação, ou mesmo que participou na sua categoria, como um trabalhador que está mobilizado ali, pode estar se perguntando sobre, já que a gente está falando de salário, pode estar se perguntando sobre a questão da inflação, né? Essa é certamente uma questão que aparece nas mesas de negociação. Você que participa diretamente das mesas, com certeza já ouviu da boca da patronal esse elemento como parte de argumentos, né? Parte de argumentos contrários às demandas dos trabalhadores, assim como, evidentemente, também pode ser
utilizado pelos trabalhadores. Mas, além dessa análise estrutural que você nos trouxe aqui, o que você teria a nos falar sobre a inflação dentro desse contexto de uma negociação? Ainda mais sabendo que a última projeção do Banco Central aponta um aumento, né, da perspectiva de inflação, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Então, a gente está falando de uma questão bastante concreta, né? Como é que você aborda isso, ou como isso aparece nas mesas de negociação, e como a gente do ILES responde, né, então, a essa questão? Então, no estudo até, Israel, no material escrito, a gente tem toda uma seção de inflação. E talvez eu acho até que isso cabe a algum programa para a gente até debater mais isso. Mas do ponto de vista de uma campanha salarial, a patronal, os patrões, já estabeleceram o seu índice. Eles chegam na mesa e o seu índice é a inflação, ou menos que a inflação, né? Então, eles falam, inclusive, assim, vamos aguardar quando for divulgada a inflação. Por quê? O índice, o que eles querem trabalhar é inflação ou menos disso. Esse é o índice que a patronal nos apresenta. Esse ano, agora nós estamos com uma inflação acumulada em 12 meses de 3,34, né? A perspectiva é de aumento da inflação, então o que as projeções do IPEA é que chegue lá no mês de agosto, setembro, com uma inflação de 4, o máximo seria 4,5 nesse segundo semestre, né? Não passa muito disso, inclusive por todos os debates que estão aí em torno do Banco Central, em torno dos juros. Então, o governo vai fazer de tudo para poder controlar essa inflação, não deixar passar muito dos 3%, né? Então, é algo aí que vai ficar nessa casa dos 3%, 4%, não passando muito disso. Então, o que nós vamos ver nas mesas de negociação? 4%, né? Então, vamos imaginar lá que a gente chegue lá no segundo semestre com 4% de acumulada de 12 meses. 4% é o índice da patronal. Para nós, para a classe trabalhadora, inflação não deveria nem ser discutido. Isso deveria ser uma reposição automática. Se a inflação é 4% acumulado de 12 meses ali naquele mês, isso deveria ser reposto sem maiores discussões, porque o que a inflação faz, a reposição da inflação, em tese, ela só faz com que aquele valor de R$ 3.000 que tinha ali no salário no ano anterior, a partir de 12 meses. Quando se repõe aquele índice de inflação, a gente teria, em tese, o mesmo valor. Por que eu digo que em tese? Porque quanto menor o salário, que é o fenômeno que nós estamos acompanhando no Brasil, inclusive na indústria, quanto menor os salários, mais impactados eles são pela inflação. Né? Então, a gente vê agora, por exemplo, como tem aumentado os alimentos. E são alimentos, muitas vezes, pontuais, aqueles que a classe trabalhadora consome. A gente tem aí, desde o mês de setembro do ano passado, especialmente a partir do mês de janeiro de 2024, um aumento no preço dos alimentos. Então, inflação, ela é isso. Ela deveria ser uma reposição automática e ela é já um índice colocado pelos patrões. Do nosso ponto de vista, o que nós temos que cobrar da patronal, o que nós temos que reivindicar é que essa produtividade, então, que tudo isso que é produzido pelos trabalhadores, que isso seja reposto, além da inflação. Né? Então, nesse sentido, o cálculo que nós fizemos aqui para essa campanha salarial é um cálculo de reposição de inflação, pensando aí numa projeção de 4% e cobrando um aumento real baseado em um cálculo de produtividade de 6,5%. Então, o índice de reivindicação dessa categoria é de 10,5%, principalmente porque estamos considerando a produtividade. E isso, ao dizer para um trabalhador que tem ali um salário de R$ 2.400, que se for reposto apenas 4% desse salário, ele vai ter um aumento de R$
R$ 96. O que se compra num supermercado com R$ 96? A gente não faz a feira de uma semana, né? Então, é exatamente esse o debate que nós queremos trazer esse debate para a classe trabalhadora e nós precisamos construir as nossas reivindicações. E nós não precisamos deixar que as reivindicações dos trabalhadores sejam pautadas pela patronal, porque eles já têm ali o que são os índices deles, eles já têm os parâmetros dele, nós temos que construir o nosso, e o que nós defendemos é que o debate da produtividade, ele precisa vir com tudo nas campanhas salariais, que é o fenômeno que a gente tem visto em todos os setores. Aumenta-se a produtividade, diminui salários, diminui condições de trabalho. Eu acho fundamental isso que você falou agora, porque quem está nos assistindo talvez não tenha percebido, embora esse tema volte em algumas lives, mas por ser um tema mais, talvez, metodológico, talvez não tenha percebido o quanto nós procuramos no ELAESE aplicar efetivamente uma teoria econômica e social diversa daquela da maioria dos institutos que fazem análises semelhantes para campanhas salariais, né? Isso que você falou agora de agregar a questão da produtividade, não se basear somente nos índices oficiais de inflação, por tudo que você explicou muito bem, é uma forma concreta de a gente buscar aproximar a teoria marxista à prática política da classe trabalhadora em termos absolutamente concretos, né? Em termos de buscar definir um índice de campanha salarial para uma campanha de um determinado ano de uma categoria, nesse caso, da indústria. Então, isso que você falou agora, eu acho que quem está nos assistindo tem que prestar muita atenção, porque há um diferencial no nosso instituto que é exatamente esse que a Ana falou. Na busca de estabelecer esses novos parâmetros, a gente faz uma utilização e busca aprimorar isso, a utilização do instrumental marxista de modo a que ele seja utilizável diretamente pelo trabalhador numa campanha salarial, né? Uma coisa que é corriqueira como essa. Não é isso, Ana? É isso. E aí, é bem isso que você disse, porque nós temos que mostrar para os trabalhadores, e eles sabem disso, eles sabem que produzem muito, mas não necessariamente que é 1 milhão por ano que cada um produz, né? Então, a indústria eletroeletrônica, que eu acho que é um grande exemplo, é um dos setores com menores salários, de uma presença concentrada de mulheres, com condições de trabalho, né, que são péssimas. Nós, inclusive, fizemos, né, um livro que vai tratar dessa questão da condição de trabalho das mulheres, que ali você tem ali um trabalho repetitivo, que elas fazem em pé, que desenvolvem várias doenças, né, que você tem um adoecimento fruto do trabalho muito grande, lesões. O salário médio da indústria eletroeletrônica, ele é R$ 1.700. O piso na indústria eletroeletrônica é R$ 1.500. Essas trabalhadoras, porque na maioria são mulheres, elas vão levar para casa, a gente pode dizer assim, para que ela possa garantir o seu sustento e o sustento das suas famílias, elas vão levar para casa não mais que 20 mil por ano, que elas vão levar para garantir o seu sustento. Só que ela produziu 800 mil por ano. Quem se apropriou do que elas produziram? Quem ficou com o restante do que elas produziram? Foram ali aqueles grandes bilionários, que são os mesmos que promovem o desgaste dos trabalhadores, que promovem o adoecimento, que acaba com o nosso meio ambiente. São esses mesmos bilionários que vão se apropriar do trabalho, da riqueza que é produzida. Enquanto isso, ali com seus 20 mil, 25 mil por ano, tá, gente? Porque aí a média tem sido máximo mesmo R$ 2.000 por mês. Ela vai ter que suar a camisa para conseguir
em um mês pagar todas as contas, pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a alimentação, ter condição de dar o mínimo para os seus filhos. Então, é essa a lógica. Né? Eu, inclusive, tenho feito um debate aqui que é dito o seguinte, gente, falar em 10% é muito pouco. A gente não deveria falar queremos 10% de aumento, porque isso significa talvez R$300 a mais no salário. Será que nós merecemos somente R$300 a mais no salário? Não, porque o que nós produzimos é muito mais que isso. Só que, para que a gente tenha condições de tomar para a classe trabalhadora tudo que ela tem direito, que é tudo que ela produz, nós precisamos ter outro patamar de organização da classe trabalhadora. Né? Então, isso exige não só mobilizações em massas, mas exige principalmente organização da classe para poder mudar a forma de sociedade. Porque essa forma de sociedade, a sociedade capitalista, né, e como que essa sociedade é organizada, a lógica dela é essa. Né? Tira das mãos de quem produz e entrega nas mãos daqueles que não produzem nada, né? Daqueles que são apenas parasitas. Então, para a gente mudar essa lógica e não reivindicar apenas 10%, né, e, de fato, termos tudo que os trabalhadores merecem, nós precisamos mudar a forma de sociedade, construir uma sociedade socialista, né, em que o que é produzido seja, de fato, utilizado em benefício daqueles que produzem. Né? Enfim, é essa lógica que a gente traz. E o momento de campanha salarial, ele é um momento de fazer esse debate, porque é um momento que os trabalhadores querem debater. É um momento que está todo mundo mobilizado em assembleia, que está todo mundo falando em quantos por cento, que está todo mundo falando em índice, em condições de trabalho. Então, esse é o momento que a classe trabalhadora está ali antenada para ouvir e que é importante debater quando, de fato, que nós teremos de direito tudo que a classe trabalhadora produz. Perfeito, Ana, perfeito. Ana, a gente está chegando então ao teto aqui do nosso programa. Queria falar que esse programa está sendo gravado, mas quem tiver alguma dúvida, que estiver assistindo na segunda, pode botar no chat, que na medida do possível a gente vai respondendo ao longo da semana, tá? Queria pedir também para você que gostou desse programa, curte, dá o joinha aí para nós, aperta o sininho também para não perder as notificações dos próximos programas e das próximas vídeos que aparecerem no canal do ILAESE, e agradecer pelo acompanhamento de sempre, né, da audiência, que é muito importante para que a gente continue aqui o nosso trabalho. E, inclusive, para nos ajudar a continuar, não esquece de compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo no grupo de Zap da sua secretaria de formação do sindicato, da sua executiva, do seu movimento social, dos seus amigos, da família, porque eu tenho certeza que tem muita coisa aqui que vai interessar os trabalhadores e as trabalhadoras em geral. Ana, antes da gente realmente encerrar, você gostaria de fazer alguma consideração final? Só mesmo quem tiver interesse que possa ler o estudo, eu acredito que a Ana Luísa deve colocar no site, né? Deve ter um link aí do estudo, porque eu acho que essa é uma análise que está aqui posta dessa maneira na categoria metalúrgica, mas que a gente pode transpor e que nós podemos realizar em diversas outras categorias que nós vamos encontrar conclusões semelhantes e parâmetros semelhantes também de exploração da classe trabalhadora. A produtividade da classe trabalhadora ela é imensa e essa produtividade deve ser cobrada. Né? Então, é isso. Também agradeço, gente, enormemente. Agradeço, Israel. Mais um programa, mais um momento de debate aqui do canal Brasil em Foco. Obrigado, Ana, novamente. Gente, obrigado para a Ana Luísa também, que dá o suporte técnico aqui, sem a qual a gente não teria essa live acontecendo. E na próxima segunda a gente se vê. Um abraço, até mais.